Olá, meu nome é Armando. Uma boa noite. E é muito bom a gente estar aqui para falar de família, para exaltar aquilo que tem sido tão atacado nesses últimos dias. E nós estamos felizes porque Deus nos deu uma esperança de que é possível começar do zero, é possível começar certo, é possível viver o plano de Deus para a família e também a esperança de que é possível recomeçar. Todos nós, que em qualquer instância da vida tenha vivido ou tenhamos vivido uma experiência ruim em relação à família, é possível. Em Cristo Jesus é possível reconstruir, refazer, acreditar de novo que a família é uma ideia de Deus. Abram comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura, a gente vai depois voltar à posição. Quem quiser, quem puder, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo já, por volta do ano 60, 50 da nossa era, poucos anos depois de ter tido um encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco, ele escreve várias cartas, dando várias instruções à igreja que estava sendo formada naquela época. Fala muito sobre as relações de família, relações de autoridade, relações de trabalho, relações entre irmãos. E aqui ele profetiza, ele fala acerca do final dos tempos, aquele momento em que aproxima-se o dia do Senhor, os últimos tempos ele chama, e ele parece se basear naquilo que o Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então ele diz assim, você precisa saber, porém, isto, que nos últimos dias, já prestes à volta de Cristo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, a raça humana, o ser humano, a sociedade em geral, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Os homens serão ingratos, irreverentes, sem nenhum respeito à autoridade constituída. Serão desafeiçoados, ou algumas versões, sem afeição natural. E eu poderia lhes dar uma tradução ainda melhor para esse contexto, que faz jus ao que o texto bíblico diz: sem amor à família. Sem cuidado, sem amor à família. Isso é o que Paulo diz que aconteceria nos últimos tempos. Os homens seriam implacáveis. Homens, eu digo a raça humana, os seres humanos, caluniadores, sem domínio de si, perdendo absolutamente o controle sobre os seus impulsos, fazendo coisas descontroladas em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, em todos os sentidos. Os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, que mais se vê no seio da família, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade às vezes, parecendo até bons, piedosos, mas negando-lhe, entretanto, o poder, ou o poder da piedade. Paulo diz: foge também destes.
pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, nos lares, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. E aqui é uma representação que nós poderíamos hoje dizer também homenzinhos sobrecarregados, jovenzinhos sobrecarregados de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São seres humanos, homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, diz a palavra de Deus, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Senhor, nesta tarde e noite, nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, regados, Senhor, por muita oração, por muito temor, por muito tremor, por uma submissão ao Teu Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus, abre mentes e corações através desta série, todos os dias, Senhor, para que estejam sensíveis ao direcionamento do Teu Espírito, para que os papéis no lar sejam assumidos segundo a Tua vontade, para que aqueles inimigos do lar, da família, da harmonia, do amor, da segurança, sejam banidos da nossa casa, da nossa agenda, do nosso lar, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, que sejam semanas de milagre, semanas de transformação, semanas, Senhor, de restauração de relacionamentos, trazendo o papai de volta para casa, trazendo o marido de volta, trazendo a mulher de volta, os filhos de volta. Senhor, fazendo com que os corações dos pais se tornem para os filhos e os filhos para os seus pais. Que marido e mulher encontrem de novo o veio de comunicação capaz de uni-los em Cristo. Senhor, que as crises, Senhor, sejam sanadas, Senhor. Que eles possam viver de novo a harmonia de andar na Tua presença e Te conhecer. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso lar os estribos, Senhor. Tira do nosso lar toda a armadilha que o diabo tem colocado, Senhor. Pai, que a pedofilia, Senhor, que a sensualidade, que, ó Deus, todos os maus exemplos sejam banidos da nossa casa. Queremos, Senhor, declarar na Tua presença, em nome de Jesus, um jejum santo daquilo que prejudica as relações familiares, Senhor. Que as famílias tenham coragem de desligar, de ter tempo para o outro, Senhor. Em nome de Jesus. Que estas semanas sejam semanas de transformação, de marcos poderosos da glória do Teu nome. Que a fogueira do Teu Espírito, Senhor, destrua tudo aquilo que o diabo tem implantado em nossas famílias, Senhor, para a glória do Teu nome. Traze de novo, Senhor, a criança de volta, o jovem de volta, Senhor. Nós queremos pedir em nome de Jesus que os demônios do crack, da sensualidade, das drogas, da bebida, da internet, da pedofilia, Senhor, do sexo fácil, Senhor, da indiferença, que eles sejam repreendidos em nome de Jesus durante esses dias. Restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo, mas acima de tudo, restaura as famílias, Senhor. E que esta igreja se coloque como atalaia, como farol, Senhor, através de tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, pois é o que nós Te pedimos, Senhor, com ousadia do Espírito, mas acima de tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Podem sentar. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Pouco tempo atrás eu contei essa ilustração que eu quero repetir. A ilustração da quadrilha que, de forma ousada e muito inteligente, decidiu roubar as finas joias de uma joalheria muito famosa.
joias preciosas guardadas a 7 chaves, todos os radares, todos os controles, quase impossível de penetrar naquela loja, a não ser com muito dinheiro. Algumas peças valiosíssimas, caríssimas. Mas os ladrões tiveram uma ideia bastante interessante. Eles aplicaram para trabalhar naquela joalheria, naquela loja de joias. E eles, sorrateiramente, conseguindo o intento, se tornaram funcionários de limpeza, de manutenção, de vendas. E eles bolaram que pouco a pouco eles iriam mudar os valores das etiquetas das joias. E num dia em que os donos, os gerentes estivessem distraídos, a outra parte da quadrilha entraria para adquirir as joias de 100 mil por 1.000, as de 5 mil por 150. Então, ao invés de entrarem detonando tudo, que seria talvez um intento frustrado, dada a segurança, ladrões bolaram entrar sorrateiramente e depreciar o valor, a fim de que a compra, o roubo, pudesse ser feito de uma forma sorrateira. E assim eles o fizeram. O ser humano, a família, e até nesses últimos dias, a igreja de Jesus, passam por um processo de depreciação como uma espécie de artimanha diabólica para destruir estas instituições divinas. A família, o ser humano, a pessoa, o jovem, a sua mente, a criança, todos estes têm sofrido a depreciação, e principalmente a família. Aliás, Jesus já alertou isso em João 10:10. Ele diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Vem para depreciar, para arrancar a alegria, a paz, o sonho, a saúde, a amizade, a bondade. É tudo isso que nós estamos enxergando hoje, de uma forma tão avassaladora, tão violenta. Mas o Senhor disse: eu vim, pelo contrário, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham de forma abundante, de forma plena. É Jesus que devolve de novo a esperança de se sonhar com relacionamentos saudáveis, sadios. Uma vida está valendo muito pouco hoje. Para destruir uma vida, para abusar de uma vida, basta uma crise de ciúmes. Basta alguém contrariado em casa para atacar através de palavras ou pancadas. Basta alguns golpes. Basta cheirar alguma droga. Basta uma oportunidade de vingança. Basta uma ameaça ao poder bandido. E lá se vão anos de investimento dos pais jogados pelas janelas. Pais que pensam: por que fizeram isso com o meu filho, com a minha filha? Por que estão vivendo isso? Atirados de janelas, perfurados por balas, atropelados em alta velocidade. É isso que estão fazendo com os seres humanos e principalmente com as famílias. Eu falei, eu acho que há algumas semanas aqui, sobre o que aconteceu no dia 11 de agosto de 2001. Um pai que se separa, faz para sua filha do primeiro casamento um seguro. Lá no Rio Grande do Sul, em Guaurama, a polícia gaúcha prende no dia 11, o vigia de 47 anos, após o velório da sua filha, Kathleen, aos 18 anos. Ele foi acusado de armar uma emboscada
contratar um pistoleiro para matar e assassinar a sua própria filha, nesta cidade próxima a Porto Alegre. Os motivos do crime seriam um seguro de R$200 mil que beneficiaria o pai e a vontade de encerrar o pagamento de uma pensão alimentícia devida. Kathleen era filha do seu primeiro casamento e ele procurou um pistoleiro pagando uma bagatela de 10 mil para destruir a vida de uma jovem. Em fevereiro deste ano, a filha manda o namorado traficante matar o pai. E aí, lá no cemitério municipal de Plataforma, o corpo daquele homem foi sepultado, porque recebeu duro golpe do namorado da sua filha. O crime foi cometido por volta das 7 horas por 2 traficantes da região. Eles estão foragidos, talvez até agora. E um dos assassinos namorava a filha do senhor Miguel. Também temos notícia, lá no Paraná, um namorado que se vinga da namorada matando a filha de 12 anos. Crime bárbaro, na madrugada de um domingo, revoltando moradores de uma cidadezinha no Paraná. E assim, quando o assunto é família, parece que a gente não percebe que cada notícia dada nos jornais, nos programas em que a gente vê sangue correndo pela televisão, a gente não percebe que trata-se de uma família. Cada menino de rua, cada prostituta, cada assassinato, cada pessoa que adentra um presídio, cada um que vai ser entregue às drogas nas mãos de um traficante, é membro de uma família. E quando o assunto é família, o espécie de casulo, aquele lugar especial, aquela casa, aquele lar, onde a personalidade do indivíduo deveria ser formada de forma mais saudável, onde deveria ser um abrigo para qualquer ser humano, uma criança, um jovem, um adolescente, lugar de pertencer, de se sentir aceito, lugar de reproduzir vida, não no motel, não no meio da rua, não dentro de um carro, não nos becos, para não provocar o que tem acontecido aqui na nossa cidade, em tantas cidades no Brasil, e como aconteceu nesses dias, os fetos são encontrados no meio da rua, dados abortos, e talvez de crianças geradas no meio do nada, em qualquer lugar. O lar deveria ser esse lugar, lugar de reproduzir, lugar de se alimentar bem, lugar de cuidarmos uns dos outros, mas as cenas se repetem. Os ladrões entram na casa, trocam as etiquetas da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do idoso, trocam as etiquetas dos valores cristãos, invertem os papéis dos cônjuges, dos filhos, invertem até os papéis da própria anatomia humana, atribuindo-lhe um valor insignificante, quase nada. Algumas meninas são mandadas para fora para usarem seus corpos para obter sustento, dinheiro, às vezes até valorização por aquilo que ganham nas esquinas ou na beira-mar. Tudo isso em nome de uma nova ordem moral, social, sexual, pseudo-espiritual até. Eu quero denunciar aos amados irmãos, nesse ataque à família e nessa abertura que nós estamos fazendo, porque nós vamos aprofundar esses temas nos próximos domingos, mas vamos aprofundar também às quartas-feiras, no CR, nos grupos pequenos. Vocês precisam aprofundar e parar para refletir melhor família, segundo a ideia de Deus, segundo o plano e o projeto de Deus. Pense no sorrateiro ladrão ou ladra chamada internet entrando dentro da sua casa agora. Não é mais lá fora, não é mais lá na lan house, é bem na sua casa, lá dentro. Nos últimos 3 meses, aportaram no Brasil redes sociais com propostas inusitadas. Facilitar a traição conjugal.
3 grandes redes internacionais, canadense, americana e holandesa, se juntam para oferecer aos seus quase 12 milhões de usuários lá fora, e no Brasil já 500 mil usuários, 70% homens interessados em aventuras facilitadas pelos mecanismos dos sites. É um horror o que está acontecendo. As pessoas se despersonalizam e vivem todas as fantasias no seu coração que ficam a um passo de se tornar realidade a qualquer momento. E indiscriminadamente isso tem entrado na nossa casa em nome da tecnologia. A TV. Quem matou quem? Quem sequestrou quem? Quem traiu quem? Quem roubou quem? Quem transou com quem? O riso revela para mim que nós sabemos o que está acontecendo. E revela para mim o quanto o diabo tem sentado na sua sala e te feito sentar por horas a fio e prender a sua atenção, enquanto o Espírito de Deus não consegue 1 minuto da tua atenção, porque você dorme ao meditar na palavra de Deus, ao orar, e talvez não tem tempo para sentar e conversar com os entes queridos da sua casa, mas você tem tempo para semana após semana assistir aos jogos de futebol, ouvir as notícias como se elas fossem novidade, porque elas se repetem nos diversos canais, ou então acompanhar os shows que são uma demonstração de um bacanal ao vivo, depreciando o ser humano, depreciando a família, mostrando modelos que têm pouco a ver com a realidade que está dentro da nossa própria casa. E nós estamos simplesmente convidando ele a entrar num toque de um controle. Basta mudar um canal e você convida o Senhor ou o diabo para entrar. E talvez nos damos como pessoas fortes, porque a grande verdade é que o inimigo de Deus jamais entraria casa adentro com uma aberração tão grande, se não fosse a forma sutil de derrubar seus padrões e seus valores, se não bíblicos, pelo menos cristãos, de uma nação que herdou através da igreja romana padrões cristãos de família, de avós, de pais, de parentes, de tios, que se reuniam à mesa para conversar, para trocar ideias, para discutir de vez em quando. Mas nós perdemos totalmente a noção disso, a ponto da nossa sociedade hoje ter pouco referencial de família. A igreja de Jesus nem está preparada para lidar com isso, porque alguns acham que nós estamos lidando com jovens, adolescentes, mulheres, homens, que ainda estão vivendo o modelo patriarcal do passado, mas não é isso que está acontecendo. As pessoas chegam aqui e vão para qualquer lugar, quebradas, depressivas, adoecidas, massacradas pelas famílias desfeitas. Homens com várias mulheres, mulheres com vários homens. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º casamento. Filhos que não têm referencial, não sabem onde ficam, não sabem quando o papai chega em casa, se é que ele chegará um dia em casa. Filhos que são entregues ao bel prazer e ao domínio do diabo, que começa dentro da sua própria casa, com a internet, com os jogos violentos, que vai sorrateiramente entrando na mente das crianças e mudando o seu padrão. E quando você não coloca a palavra nem por exemplo e nem por ensino, a criança totalmente vulnerável vai sendo levada e guiada àquilo que você mais tarde vai dizer: o que eu fiz? Por que eu fiz? O que aconteceu de verdade? O diabo vem para matar, roubar e destruir. O ladrão já entrou nas nossas casas. O que nós precisamos nesses dias, talvez, é um trabalho de exorcismo real, de oração, de bloqueio, de
de deixar aquilo que não presta para adotar aquilo que presta, o relacionamento, o amor, o cuidado, o olho no olho, a conversa, a capacidade de pegar na mão, de brincar de novo, de estarmos juntos, sem ser necessariamente diante de uma tela de TV ou de um computador conversando pelos ares. A TV terminou esses dias, mais uma novela, Insensato Coração. Vai começar outra, vai prender milhares. A mim, não entra na minha cabeça como uma família de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus é capaz de engolir tanto lixo, a não ser que esteja paralisado por um demônio poderoso que já entrou na sua casa há muito tempo fazendo plim-plim. E nós precisamos, ao invés de olharmos para os ídolos de pau e de pedra que colocam em todos os cantos dessa cidade, é preciso olhar para os ídolos que estão já manifestados, colocados, assentados dentro da nossa própria casa, recebendo muitas vezes o lugar primaz da casa, o lugar mais importante. E pasmem, em alguns lares ela está exatamente dentro do Santo dos Santos, onde a relação marido e mulher deveria acontecer com a presença do Espírito de Deus. Ali virou um lugar agora onde se assiste alguma coisa, e às vezes até a pornografia que vai dar inspiração para uma sessão macabra, terrível, horrível, de coisas que Deus jamais planejou para a família. Nós precisamos lidar com isso de frente. Nem todo mundo vai ter estômago ou ouvido para ouvir o que nós vamos dizer ou proclamar aqui. É só repetir o que a Bíblia diz. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E essa igreja e o ministério desse púlpito jamais esteve atrás de multidão. Jamais esteve atrás de agradar quem quer que seja. Nós só temos um intuito. É levar adiante aquilo que o Senhor nos manda fazer. Buscar e salvar o que se havia perdido. Eliminar todo tipo de ação demoníaca para que Cristo seja estabelecido. E nós vamos fazer isso juntos. Porque eu, como Elias, às vezes olho, Senhor, será que só eu fiquei? Embora não sendo digno, embora sendo falho, embora cometendo os meus erros, e tendo que me vigiar e colocar cercas na minha vida, para eu não pecar contra o meu Deus, com esses mesmos instrumentos que eu estou aqui expondo a vocês, não olhem para mim como se eu tivesse uma aura diferente, uma capacidade diferente de dizer não para o diabo, que me tenta do mesmo jeito. Às vezes eu penso, Senhor, será que só eu fiquei? E Deus então responde, não. Ainda tem 7 mil, 10 mil, 20 mil que não dobraram os joelhos. Ainda tem um povo sensível que vai ouvir a minha voz. Fale, brade em altos pulmões. Nós vamos resgatar o valor da família. E talvez o maior, glória a Deus, o maior consolo divino nesta semana foi a oportunidade que eu tive de celebrar 2 casamentos. 2 jovens virgens, uma com mais de 40 anos de idade, esperando no Senhor e formando uma família segundo o coração de Deus. Outra com a simplicidade, véu e grinalda, brancos, lavados pelo sangue de Jesus, consagrados para um relacionamento que tende a ser, embora debaixo de tribulação, ainda um farol, uma luz, um testemunho vivo da glória de Deus aqui na terra. E quantas outras famílias quebradas, quantas vidas já entregues, quanta coisa quebrada na própria personalidade, na vida. Mas o Senhor Jesus é capaz de fazer com que você recomece de novo, e isso nos dá esperança. É possível começar de novo, do jeito certo, exorcizar os demônios que destroem a família e convocar Jesus para entrar e sentar com você no sofá, na cama, no banheiro, em qualquer lugar. Senhor, tu estarás aqui presente na minha casa, e eu e minha casa serviremos ao Senhor e não a Baal, não a TV, não a internet,
É em casa que nós também sofremos dos maus hábitos alimentares. 10% das crianças brasileiras são obesas. Os responsáveis por estudos estão dizendo que há um número elevado de jovens que estão acima do peso, comendo o diabólico açúcar que a indústria bolou para fazer com que você coma açúcar acima de qualquer coisa. Destrua sua vida, sua casa. A indústria da farmácia, do medicamento, não tem nenhum interesse que você seja saudável, coma saudável. Os seus hábitos todos concorrem para que você, numa sociedade capitalista, coma rápido, coma muito, coma mal e se destrua. O templo do Espírito Santo sendo destruído dentro da nossa própria casa, pelo nosso próprio ritmo, com gosto e com sabor de pecado, porque o diabo adocicou a nossa comida, e nós não temos mais prazer naquilo que Deus deu na natureza de forma normal. Tem que despejar o ácido branco, ou as pessoas não vão se sentir bem. Isso não é uma brincadeira, isso aqui não é nenhuma aula de nutrição, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que está acontecendo com o nosso corpo humano. E nós, crentes em Cristo, temos que resistir, temos que começar a pensar na nossa saúde, porque Deus quer ser glorificado através do nosso corpo. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer. 1 Coríntios 10:31, faça tudo para a glória de Deus. É ridículo pensar que alguns crentes em Cristo insistem em achar que símbolo de espiritualidade é dobrar o joelho numa vigília a noite inteira enquanto come mal dentro de casa. É ridículo pensar que um crente pode achar que se ele tem a Bíblia na mão, o cabelo cortado, a roupa comprida, um trejeito de crente, ele é espiritual, enquanto vai para casa maltratar os seus filhos, pouco liga para sua esposa, pouco liga para o marido, pouca relação tem em casa e vive vidrado, ligado todo o tempo no maldito aparelho. Espiritualidade não se define por essas coisas que se veem, mas por aquilo que não se vê, por aquilo que está dentro do coração. Ele vaza no caráter, no comportamento, na forma de ser. Não vaza aqui, vaza em casa. Aqui nós estamos na comunidade, na multidão, onde o glória, o aleluia, o amor, a efusividade é legítima, porque nós estamos aqui em público. Mas o glória a Deus tem que ser dado na hora que você mexe no botão e no controle da sua casa. O glória a Deus tem que ser dado quando você pega nas mãos do seu filho e gasta um tempo para sair com ele e contemplar a natureza, e não um shopping center. Glória a Deus é quando você abre mão de certas coisas que lhe são caras, para você dedicar tempo para mostrar ao seu filho como Deus é grande, como Deus é bom. Falar do amor de Deus para eles. Ter oportunidade de olhar nos olhos, de vê-los crescer, vê-los brincar, vê-los andar, vê-los correr. E não simplesmente dar um celular, dar um carro, dar uma coisa, dar uma escola. E muitas dessas sem nenhum critério. Muitas dessas têm pouco a ver com aquilo que Deus instituiu como família. Prestem atenção, senhores pais. Os modelos destruidores do diabo vão entrar nas escolas e vão entrar com força e muita força. Os hábitos sedentários, consumismo, materialismo, isolamento, falta de comunicação, silêncio, violência, onde o valor é determinado pelo desejo egocêntrico. Paulo disse: nos últimos tempos, os homens não terão o amor pela família. Serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes do prazer. O que vale é o prazer de comer o que é doce. O que vale é o prazer de um encontro emocionante, emocional e prazeroso, mesmo que seja momentâneo. O que vale é o prazer de ter a relação, não importa se vai nascer 1, 2, 3, 4, não importa. O que vale é o momento de prazer, e isso é o que basta.
Ao contrário do que parece, o ataque à família não é algo recente ou desorganizado. O mundo político tem usado uma crítica marxista, os fóruns mundiais e os discursos de uma minoria articulada, tudo isso para levar adiante o diabólico plano de subverter a ordem familiar segundo a ótica judaica. Queridos, abram comigo lá em Gênesis. Vamos dar uma olhada em 2 capítulos, alguns versículos aqui. Por isso nós temos que voltar para Gênesis. O mundo não pode conhecer aquilo que ele mesmo está destruindo. A nossa proposta é levá-los de volta para o seio da família e ao reconhecimento de que, assim como há leis físicas que não podem ser ignoradas na construção de um empreendimento ou vai cair, também não podemos negligenciar as leis divinas que regem as relações familiares. Gênesis 1, Gênesis 2, atestam a criação do universo por um ser superior, inteligente e pessoal. No princípio criou Deus os céus e a terra. Há um Deus que rege as nossas relações, que rege a nossa função biológica. Prestem atenção, queridos. Não é você, não é a sociedade, é Deus que tem que determinar, pela sua palavra, como nós devemos funcionar como seres humanos. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Ele cria, no verso 27, criou, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Não vai demorar muito, nós não vamos poder nem pronunciar essa palavra. Porque o diabo agora está usando a própria lei para fazer o que fizeram recentemente com um pastor que publicou Levítico capítulo 20 no outdoor. Sob a ameaça da justiça. Sob a ameaça de ser multado, ele teve que retirar um versículo bíblico estampado no outdoor. Você pode estampar qualquer bandalheira para destruir a moral da nação, para induzir os seus filhos, seus jovens, a bebida, a droga, qualquer coisa, mas você não pode estampar a palavra de Deus. Mas eles não vão arrancar a palavra do nosso coração, não vão arrancar a palavra da nossa vida, não vão arrancar a palavra da nossa casa. Não vão. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizer e eis que era muito bom. Aqui tem uma descrição do ambiente perfeito e a origem da instituição familiar. Por que um casal? Por que macho e fêmea? Alguém tem alguma dúvida? Por que começar a raça humana com macho e fêmea? A raça humana teria na união dos dois a base da preservação e continuidade. Filhos. 2 fêmeas ou 2 machos não poderiam fazer o mesmo. Na raça humana é impossível. Esse é o padrão divino. Veja o que diz Malaquias ao condenar a infidelidade. Não foi o Senhor que os fez um só? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Fertilidade é necessário para a preservação e propagação da espécie. Biologicamente temos na união dessa diversidade a heterossexualidade, o milagre da nova vida, a geração de um novo ser. Não é correto pensar que na capacidade reprodutora como uma única, pensar na capacidade reprodutora como uma única função. Ou seja, macho e fêmea não foram criados apenas para reproduzir, fazer filhos, ou extravasar os seus descontrolados desejos sexuais. Gênesis nos descortina os reais valores da vida compartilhada em família. A primeira família começa com um casal, e além da procriação e da reprodução, experimentam trabalho, mutualidade, companheirismo, modelando as relações entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo no dilúvio, Deus salva uma família, Noé e seus filhos.
Antes que houvesse Estado, antes que houvesse igreja, antes que houvesse empresa, antes que houvesse qualquer outra instituição, Deus institui a família. Por isso só Deus tem o direito de redefini-la. Só Ele tem o conceito correto. Deus sempre honrou a unidade familiar. Josué 7,14. Nós temos aqui tribo, família, casa. Josué 24,15, citado aqui pelo Daniel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salvo tu e tua casa. Atos 16:35. Sabe por que Deus fez a família? Para acabar com a solidão. Qualquer que seja o tamanho da família, 2 ou 10, será sempre melhor do que viver só. Seres humanos não foram feitos para viver só. Deus disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. As decepções nos casamentos, os modelos machistas de homens não crentes e crentes, que deturpam o plano de Deus e são um anti-exemplo. Aqueles que se tornam ministros do Evangelho, constituem 2, 3, 4 famílias, ou aqueles que se colocam num celibato forçado, não cooperam para que o mundo conheça a família segundo o plano divino. Mas Deus fez a família, criou a família para acabar com a solidão. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Adão sujeitaria e dominaria a terra, porém ele foi criado, não foi criado para o poder, mas para ter comunhão, para desenvolver relacionamentos, a exemplo da própria Trindade. Não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Solidão é o mal deste século. Como afirma o escritor francês André Malraux, integramos o que pode ser denominado de a civilização da solidão. Experimentamos a solidão quando estamos no meio da multidão e até na vida conjugal, pessoas solitárias, filhos solitários, depressivos, crianças solitárias, depressivas, desajustadas, mesmo tendo família, mesmo tendo papai e mamãe, porque eles estão ocupados demais, no final de semana estão ocupados demais, porque estão pensando no futuro, na carreira, em tudo, mas não estão prestando atenção numa vida que vale mais do que o mundo inteiro. Quando estão em casa, dizem que estão em casa, mas estão ligados em outra coisa. Colocam a família no silêncio para assistir às loucuras que o diabo está colocando. Ao invés de olhar para os olhos, sentar no chão, ajoelhar, brincar simplesmente com os brinquedos mais simples. Crianças não querem nada sofisticado. A própria sociedade inventou essa desgraça de festas e mais festas e mais festas que obrigam as pessoas a correrem ao shopping center para comprar a coisa mais cara. Crianças exigem isso hoje. Você pega uma boneca Barbie para uma criança pequena, nunca vi coisa mais sensual. Você pode dizer o que você disser, eu não tenho esse problema de olhar para uma boneca, mas antigamente boneca era de pano. Boneca era uma boneca. Boneca era um bebê, crianças brincavam com um bebê. E o bebê era acalentado. Já vi, entrei outro dia para ver minhas netas brincando e elas estavam brincando com 2 bonequinhas de pano e disseram, estamos grávidas. Tudo bem. Isso foi Elô, né? Elô que viu essa cena. Estamos grávidos. Estão brincando. Mas aí vem a outra boneca, que é a boneca que tem os contornos e tem tudo que leva as meninas a andarem mais adiante, a mostrarem o que não deveriam estar mostrando, a se tornarem sensuais, até que os pedófilos dentro da nossa própria casa, vizinhos, parentes e organizações de pedófilos, cheguem ao ponto de dizer o que estão dizendo hoje, presta atenção, igreja, que a pedofilia é normal. Eles estão dizendo agora que a criança pode consentir em ter relação com um adulto. Isso em prol dessa desgraça que não se contenta com o sexo nem com a prostituta. Ele quer agora descer o nível e brincar com tudo, até com bebês. Essa é a sociedade que nós estamos construindo, anticristã,
que nega a Bíblia, nega a palavra de Deus, está devolvendo para a gente o vômito daquilo que ela come sem Deus. É isso que a televisão está nos dando. Nós estamos devolvendo o que a sociedade vive, mas estamos também estimulando. Não adianta, seu Jô Soares. Não adianta esse argumento de que nós estamos dando o que a sociedade vive. Mas por que estimular este modelo? Porque cada enredo tem que acabar com assassinato, tem que acabar com sequestro, tem que acabar com traição, tem que acabar com destruição. Por quê? Porque é tão difícil apresentar modelos diferentes. Qualquer novela de uma família normal que se dá bem, que tem suas aventuras e suas lutas, não teria ibope, zero, porque o diabo já embotou o coração, os olhos de todo mundo. E o pior, os crentes estão entrando nisso. Eu tenho orado a Deus nesses dias que essa igreja seja purificada pelo Espírito que é santo, para que a gente comece a fazer um jejum, não é só de comida não, é jejum daquilo que não presta, para trazer Jesus para dentro e dar um espaço para o Espírito de Deus operar nas nossas famílias. Aí nós vamos ver o milagre, que não vem só pela pregação, vem pela submissão e pela obediência à palavra de Deus. Aí nós seremos um povo diferente, aí nós vamos reconhecer o Rei quando Ele voltar, aí nós vamos ser identificados como filhos de Deus, aí o mundo vai saber que pelas obras, pelas famílias, pela vida, pelo caráter dos crentes, eles vão querer e serão atraídos a Cristo desta forma. Desta forma. Acabar com a solidão. Mal do século. É bem verdade que a presença física de duas pessoas não põe fim à solidão. Estamos falando de relacionamento, complementariedade e, acima de tudo, companheirismo. A essência da família é prover um ambiente saudável de companheirismo. Deus criou o homem para ser companheira, a mulher, aliás, para ser companheira do homem e vice-versa. Provérbios 2,17 chama a mulher que deixa o amigo da sua mocidade. Malaquias 2,14 diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, sendo ela companheira e a mulher da tua aliança. As palavras amigo e companheira são sinônimos na passagem de Miqueias 7,5. Não creias no amigo, nem confieis no companheiro. Tanto em Provérbios quanto em Malaquias, marido e mulher são considerados, acima de tudo, companheiros, amigos. Quanto mais você ama a sua esposa, mais os seus filhos vão lhe admirar. Quanto mais você ama seu marido, mais seus filhos vão se admirar. Tem um exemplo da falecida Palmira, minha sogra. 37 anos vivendo com um homem que era descrente, que fez tudo com ela, menos bater, mas depreciou, quase acaba com a vida dela. E nós estávamos comentando outro dia, nunca ouvi aquela mulher falar mal do seu marido. Nunca, nunca. Ela simplesmente falou tudo que tinha que dizer a Deus. Colocou aquele homem no altar do Senhor. E 1 ano antes da morte dele, ele entregou a vida a Jesus. O Senhor o levou e deu a ela mais 30 anos de vida, totalmente livre, para viver para a glória de Deus, interceder por essa comunidade, por tantas outras, e agora está lá na glória com o Pai. Mulheres, 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 homens, homens, homens. Nós vamos falar sobre esses papéis. Alerta! Deus tem um plano diferente daquilo que tem sido visto e construído dentro das nossas próprias casas. A começar pelos cônjuges, depois pelos filhos. Ninguém deveria ser mais íntimo, mais amigo, mais companheiro do que a esposa, maridos e filhos. O lar deve ser o primeiro reduto de restauração, de amor e de cuidado mútuo. Não os bares, não os amigos, não no final da faculdade, não ao meio-dia, não na sexta-feira à noite, quando você desaparece e não tem vontade de voltar para casa. Porque o lar parece ser um lugar de discórdia, de contenda e não de paz. É preciso oração, nós vamos orar. Se você não ora por esse lar, nós vamos orar por esse lar. Como igreja nós vamos interceder para que o Senhor faça um mover, ou traga um mover de arrependimento, um mover de renovo dentro de cada lar. É bom voltar para casa, é bom rever os filhos, é bom estar com eles. Não é bom voltar para casa para ver nem a internet, nem a televisão. Não é bom, não é isso, não é isso. Não deve ser isso. Agora vamos parar
ou cuidar um pouquinho aqui da questão dos idosos, dos jovens, das crianças, né? 8 milhões de crianças abandonadas no Brasil, 2 milhões vivendo na rua, 4 mil menores morrendo cada ano. E os idosos, sem família, onde ficam as crianças? No meio da rua. Sem família, onde vai ficar ou vão ficar os idosos? Você e eu já estou chegando lá, não vai demorar muito. Esta população brasileira vai envelhecer e vai ficar na casa de quem? Quem vai acolher? Quem vai cuidar? Quem vai lidar a ditosa velhice? O que será dessa geração que não sabe para onde vai, que não tem para onde ir? Como será a velhice? No abrigo? Sendo maltratado, mal cuidado, sem dinheiro, sem aposentadoria, sem a presença dos filhos ali? Imagine a tortura da solidão. As pessoas vão querer morrer antecipadamente. Tudo isso porque nós estamos vendo a sociedade desconstruindo o valor da família. Mas é possível resgatar isso novamente. Família gerando família. O Ricardo está aqui? Cadê o Ricardo? Está aí? Está ali não? Aqui atrás. Vem, Ricardo, vem cá. Aqui. Antes que eu encerre, vou pedir para o Ricardo ler, ou dar aqui alguns minutos de um depoimento para a gente. Ricardo é professor, cientista, ele tem vários cursos na área de psicologia, de neurociência, é um estudioso. Eu chamo ele de, acho que eu só posso resumir o cientista, né, do comportamento humano e de tantas outras áreas. É o atual diretor do Colégio Querigma e muito estudioso dessa matéria de família e tantas outras pesquisas que ele tem feito. A gente troca muito e-mail nesse sentido e eu gostaria que ele desse um depoimento sobre o que tem acontecido com a família ao longo desses anos, para você ter uma palavra de alerta e nos ajudar nesses dias. Ore. Nós vamos ter um movimento aqui de desconstrução, vamos retirar algumas coisas, como Paulo diz, deixa a mentira. Agora não adianta só parar de falar mentira, agora você tem que falar a verdade. Falar a verdade. Paulo diz, para de roubar, mas não basta parar de roubar, agora você tem que trabalhar com suas próprias mãos. Então nós vamos passar por um processo de desconstrução de algumas coisas, com denúncias mesmo, oportunidade de arrependimento, mas também vamos começar a construir, para que os novos na fé possam saber que há referenciais bíblicos de família. Ricardo. Pastor, eu queria começar agradecendo a Deus, porque até ontem à noite eu estava com uma inflamação no tendão aqui da coxa e não estava conseguindo mal andar e nem dirigir. Tive até que faltar o casamento aqui da Juliana, a filha do Paulo Macedo, né? Liguei para ele avisando. E eu perguntei para Deus como é que eu venho domingo aqui para dar essa ajuda que o pastor Armando pediu. E eu amanheci bom. Estou sentindo nada, deu para andar normal e tudo. Então. Tá, jóia. Então me pediram para ilustrar aqui a mensagem do pastor Armando hoje com alguns minutos de informações a respeito da origem da desconstrução da família e a conspiração anticristã que está por trás disso. Para não tomar um tempo indevido, eu cronometrei e coloquei por escrito, então eu vou ler, porque falando de improviso a gente acaba comendo mais tempo, né? Então a desconstrução da família não é algo novo. Sua origem remonta aos tempos antigos. O pastor Armando leu aí a origem da família lá em Gênesis, como sendo formada por marido, esposa e filhos, e logo depois que Deus criou esta família, Satanás já começou a arquitetar seu plano de tentar destruir o projeto de Deus. Então não vem de hoje. Diversas culturas pagãs já tinham conceitos deturpados de família, e de lá até hoje nós temos visto uma história repleta de tentativas e maquinações para que a família seja desconstruída. Então não é de hoje. Mas hoje a gente tem coisas muito intensas acontecendo. Por exemplo, em março de 2011, o Ministério da Justiça da Espanha publicou a seguinte ordem: sejam substituídos dos registros civis os termos pai e mãe pelos de progenitor A e progenitor B. E recentemente escolas da Europa
passaram a proibir o uso de termos como ele e ela com os alunos. Menino e menina, não pode mais. E todos os livros estão sendo adaptados para mostrar que a família como qualquer ajuntamento de pessoas de qualquer sexo, debaixo do mesmo teto. A tentativa de eliminar as diferenças entre homens e mulheres e relativizar o conceito de família é o primeiro passo para se normalizar as anomalias e desvios e desconstruir a família. E de onde é que vem isso? Uma das principais fontes é a ideologia marxista. Mas isso não é opinião nossa, isso é história, está documentado. Engels, um dos pais do comunismo, em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele declara que lutar pela insubordinação da mulher em relação ao homem é tão importante para a luta de classes quanto lutar pelo fim da propriedade privada. No Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels declaram a abolição da família como meta primária do comunismo. Abolição da família. Diz a declaração do movimento feminista marxista no Brasil, citando textualmente: urge enfrentar o discurso conservador que preconiza a conformidade da mulher com seu destino de mãe e esposa. A defesa da família como instituição universal e supra-histórica faz parte do ideário patriarcal e é preciso combater. Combater a família, gente. Está no programa do movimento feminista marxista do Brasil. Combater a família. É proposta das feministas marxistas eliminar da educação e dos meios de comunicação toda a imagem específica de gênero para que as crianças possam crescer sem direcionamento para a masculinidade e a feminilidade. O que tem acontecido nas escolas europeias, e já chega por aqui, é justamente isso. O Dr. Rafael Gambra, um especialista no assunto, afirma em seu livro História Simples da Filosofia: sua arma principal é a linguística, penetrando na linguagem coloquial, alterando o sentido das palavras e suas conotações emocionais, até criar em quem fala, ou seja, todo mundo, uma nova atitude espiritual. Se mudam os valores, se modifica o pensamento e nasce assim uma nova cultura. Tudo projetado, tudo planejado. E a educação, como não podia deixar de ser, é o alvo principal deles. Crianças e jovens passam a maior parte do tempo nas escolas. Se puderem ensinar os valores mundanos e diabólicos na escola, de preferência sem que os alunos, os pais, os educadores, os próprios professores se apercebam, o sucesso então está garantido. E é isso que tem sido feito. De onde vocês acham que vêm as cartilhas sexuais para crianças, os kit gays e outros abusos? O documento da Conferência Episcopal Peruana alerta para o seguinte: para desconstruir a sociedade, as feministas de gênero propõem construir a linguagem, as relações familiares, a reprodução, a sexualidade, a educação, a religião, a cultura, entre outras coisas. E a educação, prestem atenção, e a educação é o meio escolhido para se conseguir isso. É claro. É um terrorismo ideológico sustentado pelas máfias da desinformação. Vou mencionar aqui uma lista de fatores que foram pedidos que compõem a articulação e a conspiração anticristã contra a família. Vaidade cultural. Ser dona de casa e mãe seria inferior. Mentalidade de que mulher tem que trabalhar fora, ter carreira e ser financeiramente independente do marido. Divórcio. De exceção, virou regra. Estimulado pela sociedade e pelo governo. Já tem até divórcio pela internet. Uma monstruosidade que foi recebida pela sociedade brasileira sob a omissão até mesmo dos cristãos. O hedonismo, que é o culto ao prazer, ao individualismo, pessoas movidas por impulsos inconsequentes, busca da própria satisfação e recusa em enfrentar qualquer frustração ou insatisfação, deixando de amadurecer, recusando-se a ceder, negociar, mudar. É o oposto de tudo que Jesus ensina. O aumento acelerado de divórcios deve-se muito a esse fator, ou seja, faz parte de uma grande articulação.
desconstrução da heteronormatividade. Nome difícil, né? Mas o que quer dizer é que ser hétero não pode mais ser a norma da sociedade. Há várias expressões sexuais e todas seriam normais e naturais. O gênero como construção social, grande discurso marxista que está tomando o mundo. Não se nasce homem nem mulher. A biologia não define a sua sexualidade. Criação do conceito de orientação sexual, seria melhor chamar de desorientação. Porque só existe sexo masculino e feminino. Foi assim que Deus fez, é assim que a biologia é. Mas acontece que agora a ciência, né, e tantas outras coisas estão dizendo que não. Hétero, homo, pedófilo, etc. Normalização de todas as orientações é necessária. Normalização e estimulação do adultério, da promiscuidade e do sexo fora do casamento. Há até redes sociais de traição, como o pastor Armando mencionou aqui. E a proliferação dos motéis. Fortaleza está infestada de motéis que são lugares de prostituição e adultério. Ganham dinheiro com isso, com o sexo ilícito. A instituição do ficar. Como educadora, tenho visto isso se alastrando entre adolescentes e jovens, que é um ato promíscuo, equivalente à prostituição sem sexo. Corrompe já na pré-adolescência. Amortece a consciência, fazendo as pessoas se desvalorizarem e estimulando-as a serem promíscuos e fáceis. Certos músicos e artistas, tornando-se referência para crianças e jovens, porém sendo péssimos exemplos em tudo. Haja visto aí a Lady Gaga, né? Satanista confessa com seus rituais macabros, transando com Judas em pleno palco, declarando que Judas, traidor de Jesus, é o amante maior dela, e cantando isso em música e sendo idolatrada por tantos jovens, inclusive jovens cristãos, estão entre os seus fãs. A Amy Winehouse é outra também, né? Que deixou aí, com a sua morte, muitos jovens de luto, milhões de jovens de luto. No entanto, ridicularizava os cristãos e mandava os jovens se masturbar durante o show dela. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, fundado pela ex-desembargadora Maria Berenice Dias, voltado diretamente para promover o lobby LGBT homossexual. Estão por trás da maioria dos projetos e das ações pró-LGBT e contra os valores cristãos. Erotização infantil e adolescente, cada vez mais presente na mídia em geral. O MEC, Ministério da Educação, olha só, nas suas orientações curriculares para o ensino médio, ele diz textualmente: o objetivo da sociologia no ensino médio é desnaturalizar e estranhar a sociedade. Ou seja, tudo aquilo que era considerado natural, agora não é mais, a gente troca tudo, e aquilo que causa estranheza é que está com a bola da vez. Foram eles que financiaram o terrível kit gay. A aliança entre o comunismo, que quer a desconstrução da família por interesses ideológicos, e o capitalismo, que quer a desconstrução da família por interesses econômicos. Juntos promovem divórcio, aborto, homossexualismo, relativização da identidade de gênero, perseguição aos valores cristãos e à Bíblia, etc. O Império da Mídia, aqui o que o pastor Armando já falou, que tem aí como carro-chefe os Big Brother da vida, a Fazenda, são verdadeiros bacanais ao vivo, que muitas famílias cristãs assistem até com os filhos, e isso é culto ao diabo, feito dentro de famílias que dizem que tem Deus no coração. As novelas, terríveis novelas, nem se fala, né? Objeto de idolatria com as suas tramas e imundícies. Provocam cauterização da consciência, implante sorrateiro de hábitos, crenças e valores anticristãos na mente de todos. Elimina gradualmente a resistência aos valores mundanos, quando o apóstolo João diz que quem amar ao mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Por fim, a velha pornografia, que tem entrado nos lares e nas mentes e tornado as pessoas escravas. É a principal porta de entrada para corromper adolescentes, jovens e adultos, gerando destruição pessoal e familiar. Essa é a rede articulada que provoca a desconstrução da família. Mas a vitória não vai acontecer para eles, porque nós temos a vitória em Cristo Jesus. Eu fecho a minha participação com Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Obrigado, meus irmãos. Queridos, abrimos o nosso tempo
nos grupos pequenos. Às quartas-feiras tem temáticas aí no seu boletim, que são temáticas até bem particulares de coisas que a gente mencionou aqui. Essa foi uma introdução geral. Semana que vem nós vamos falar sobre batalha espiritual no lar de uma forma mais direta e levar vocês a ouvirem exemplos. E eu peço que vocês orem, é um momento para orar. Essas coisas devem ser regadas com muita oração. Em casa, de madrugada, o Senhor tem me levantado para orar nesses dias mais intensamente. E é um momento de você começar a repensar o que é que dentro da sua casa. Ninguém vai sair com paranoia olhando, aquele quadro tem demônio, aquele ali, a televisão tem o demônio está quando você liga e fica parado ouvindo aquela baboseira que vem de lá. Foi algo que foi contra a palavra de Deus, desliga. Mas eu tenho maturidade para ouvir. Por que você tem que dar ibope para isso? Não precisa. Desliga. E se tem criança na sala, desliga. A Mônica, até as revistinhas, os desenhos, trazem valores que são terríveis. Papai, dá uma olhadinha lá. Dá uma olhada. Checa se é isso mesmo que você quer para os seus filhos. Em nome de Jesus, vamos ficar um pouco mais atentos. E eu tenho certeza, o pastor não vai dar uma lista de desenhos, não. A gente vai me perguntar logo amanhã, qual desenho, pastor? Você não assiste desenho. Mas o que eu gostaria só é que vocês tivessem princípios e discernimento através da palavra para detectar, isso não vem de Deus, não vamos aceitar que isso entre na nossa casa. Quando eu converso com minha esposa, às vezes tem uma discussão, alguma coisa, a gente logo diz, espera aí, isso não vem de Deus. Vamos pausar aqui, vamos parar, vamos orar, vamos conversar, vamos resolver. Porque isso não vem de Deus, não está certo. Então que o Espírito de Deus traga esse discernimento a todos vocês. Nós vamos experimentar semanas de muitas vitórias. Agora não vamos fazer isso só na nossa casa não. Tem várias casas ao nosso redor precisando de uma palavra. Entre na casa de um vizinho, de um amigo e diz, eu vou orar por esse lar aqui. E não saia destruindo tudo lá, mas ore em nome de Jesus para que Cristo seja presente nesse lar, tá bom? Amém? Vamos nos levantar, ficarmos em pé. E eu quero, antes da gente sair daqui em louvor e adoração, há alguém aqui que hoje à noite veio a este lugar para publicamente se identificar com Jesus, dizendo, eu quero aceitar Cristo hoje, publicamente como Senhor e meu Salvador, fazer da minha casa o lar de Cristo. Tem alguém hoje à noite aqui? Levanta a mão se tiver alguém aí no auditório. Louvado seja Deus, estou te vendo lá. Amém, 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 amém. Mais alguém? Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Vamos sair daqui na paz de Jesus. BR-116 tem um fotossensor lá, viu? Cuidado, tá certo? Todo mundo alerta.